quinta-feira. O título desta pérola é uma pergunta: o que é um ensino de demônio? Vocês sabem muito bem que quando vocês apresentam o evangelho da graça de Deus a quem tem uma mente engessada, são eleitos, são escolhidos, são filhos do Pai, estão dentro do sistema, mas estão salvos. Não estão salvos na mente ainda. A salvação, ela é na mente, metanoia. E os irmãos que estão lá dentro do sistema ainda não estão salvos na mente, estão com a sua mente engessada. Ao invés de ouvir evangelho, eles ouviram a palavra da condenação, a lei de Moisés. Então, quando você apresenta o evangelho do Cristo ressuscitado, quando você chega a uma pessoa e diz assim: nós somos a igreja, a pessoa para você e diz assim: você não está congregando mais não? A pessoa diz: estou. Aonde? Olha, eu congrego aonde estão os demais membros da igreja, juntos nós formamos a igreja de Cristo. É sim, mas tudo bem, e quem é o teu pastor? O meu pastor é Cristo. Não, isso não vale, você tem que ter um pastor. Não tenho que ter, eu já tenho. Ora, se eu tenho Cristo como meu pastor, de que me serve um pastor humano? Para dizer a minha mulher: não corte o cabelo, não pinte a unha, não use isso, não use aquilo, não toque aquilo outro? Ora, está vendo que tudo isso são coisas que com o uso se destroem? A realidade é Cristo que está dentro de mim? Então eles não aceitam. E vem a frase legalista: bem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias homens vão aprender doutrina de demônio. Você já ouviu isso? Diga uia! É todo mundo praticamente. E de onde que tiram isto? Da onde que tiram isto? Vamos ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Veja, a correlação espíritos enganadores e a ensino de demônio. Segura aqui. No ano 300, leram esta passagem. E eram os últimos tempos. Você vê que nunca chega, sabe? Eles vão atualizando, como se isso aqui fosse escrito todos os dias. Os últimos tempos era o tempo em que Paulo, Timóteo e aqueles irmãos estavam vivendo, porque estavam no fim daquela era, daquele aion, naquele sistema de coisas que seriam removidas. Aquele era os últimos tempos. Isso não foi escrito no ano 2020. Aí sim, poderíamos aplicar e dizer: olha, foi escrito agora, 2020, então nós estamos nos últimos tempos. Mas isso foi escrito muito antes do ano 70 DC, quando se deu o fim daquela era. Então ele disse que nos últimos tempos, que eram os tempos em que eles estavam vivendo, na grande expectativa do juízo que viria sobre Israel, por obedecerem a espíritos enganadores. Veja, que correlação há se demônio aqui fosse um espírito das trevas? Esta palavra já seria desnecessário. Mas ele diz que há uma correlação a espíritos enganadores e a ensino de demônios, versículo 2, pela hipocrisia, continua, dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. O ensino de demônio viria por um ser das trevas? Não, o ensino de demônio viria pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. O ensino de demônio aqui se refere então a homens. Porque um demônio tem hipocrisia? Falar mentira o sistema até diz, porque na colocação do sistema um demônio é mentiroso. Eu mostrei ontem que o demônio correu e adorou a Jesus. O outro reconheceu que ele era filho de Deus. Entende a loucura? As contas que não fecham? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 3, que proíbem o casamento. Demônio proíbe casamento. Você conhece algum demônio meio homossexual que não quer que um homem case?
Não, você conhece? Não, se você conhece, você me diz, que eu dou logo nele. Você nota que quando Paulo diz espíritos enganadores e ensino de demônio, esta palavra demônio no grego quer dizer daimon. Daimon é o espírito alterado, uma pessoa que está num estado genioso. Este daimon pode ser bom e o daimon pode ser mal. Você está aqui hoje, perfeito, com as suas emoções equilibradas. O seu daimon está em paz, tranquilo. Se eu roubar a sua carteira, eu não, quando não sou pastor, quem faz isso é pastor, quem rouba a carteira é pastor. Se eu pegar o seu dinheiro, mexer com a sua filha, bater na sua esposa, você vai ficar passivo ou você vai tomar uma atitude? O que aconteceu? O seu daimon foi ativado. Só que existem pessoas que estão dentro da chamada igreja e que o seu daimon é voltado para enganar. O seu espírito é enganador. Assim como aquela pessoa que tudo que ela fala é mentira. Mas é tão mentira que para ela mesma já é uma verdade. Então esse espírito enganador já está ativado na vida dela, não precisa ninguém fazer nada, ela já conta uma mentira. Eu dizia aqui, antigamente eu tinha um hábito perverso, quando não tinha nada para mexer nas coisas dos outros, eu mexia na minha mesmo. Eu deixava o meu maço de cigarro aqui e ficava assim, ó. Eu me roubava, não tinha ninguém para roubar, isso é um hábito terrível. A pessoa mente para ela mesmo, igual a minha mente para mim. Eu tô linda, né, amor? Você é o daimon, pô. Sai fora. Então Paulo diz que aqueles espíritos enganadores, aquele ensino de demônio, de um homem mau, perverso, de um homem que está aqui diante da congregação, ele sabe que aquilo não é uma verdade, mas ele prega. Ele sabe que aquilo não deve ser ensinado, mas ele ensina. Paulo diz, tome cuidado, porque nos últimos tempos, Timóteo, e que eles estavam vivendo, as pessoas vão se apostatar da fé, e vão dar ouvidos a quê? A esses espíritos enganadores. Quando descobriram que o nome de Jesus de Nazaré dava dinheiro, meu irmão, se abriram escola de teologia para enganar. Olha, mas a coisa mais difícil que tem é um teólogo assumir que o dízimo não deve ser pregado. Ele vive disso. É como um advogado, sabe que você tem uma causa na justiça e ele fala para você, não precisa me procurar não, é só você procurar essa lei aqui que é direito teu. Ele faz isso. Como que ele vai dizer se ele vive disso? Como que o advogado vai falar, não, é só você procurar essa lei aqui e falar, é meu direito, eu quero isso. O advogado vai fazer você dar maior volta, pagar o honorário, pagar tudo, e se quando você descobre, já era. Então ele diz, olha, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade. Então Paulo está dizendo, o que eles vão ensinar, vocês não precisam dar ouvidos, porque tudo o que Deus fez pode ser recebido. Então, Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, Miguel, por favor, digita para mim, por favor, aí tem mais 2 versículos. Olha isso aqui, olha isso aqui. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Os daimon são especialmente os da... Quem eram os pregadores da circuncisão? Os que pregam a lei. Então, aí está uma doutrina de demônio, um ensino que não deve ser pregado, porque existem muitos insubordinados. Insubordinados a quem?
ao Evangelho. Meu amado, Paulo disse que a pregação do Evangelho é um sagrado encargo. Os caras fazem disso uma profissão. Eu disse aqui uma outra vez, e essa fala não soou muito bem do lado de lá. Eu disse que a igreja evangélica, disse e repito, quiser o meu endereço, eu dou para vocês. Eu moro lá no Morro do Alemão, na última casa. Vai lá. Se vocês quiserem, vai lá. A igreja evangélica é a única empresa que paga o seu patrão. Não soou muito bem do lado de lá. Disseram para mim, miserável, eu vou te processar, eu vou bater em você. Mas nada. Bate nada, meu amado. Primeiro que eu sou negão, sou capoeirista, dos brabo. E moro bem, na última casa do Morro do Alemão. Abençoados. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Especialmente quem prega a lei. Especialmente os da circuncisão. Porque se guarda a circuncisão, tem que guardar os demais preceitos. Depois ele diz no versículo de número 11, é preciso ouvi-los. É preciso andar com eles. Congregar com eles. É preciso o quê? Calar. Mas por quê? Por que temos que calar? Porque andam pervertendo casas inteiras. Segura. Nesta época aqui, como o Estado não era laico, a perseguição estava intensa, implacável, por causa das bestas dos imperadores. A igreja se reunia nas casas. E eles entravam com os ensinamentos de daimon, de demônios, de homens maus, corruptos, e pervertia casas inteiras. E o que é que ele fazia? Vem o ensino de daimon, ensinando o que não devem, pelo poder do Espírito Santo, pela doutrina do Evangelho, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Processa aí que eu vou levar isso, processa aí, hein? Me leva lá diante do Fux. É Fiux? Fiux? Não, Fiuk é o do BBB, porque Fiuk. Porque Fiuk. Qual não? Luiz Fux. Me leva lá diante do Luiz Fux e vou dizer aí, doutor, o senhor é letrado? Me explica aí se o que eu estou falando, estou atacando alguém, ou eu estou pregando o Evangelho, a Bíblia que os senhores têm aí neste plenário. Os senhores não têm uma Bíblia aí neste plenário? Diante de vocês não estão a Bíblia como autoridade máxima? Me mostra aí, doutor, se isto aqui está dentro do caráter cristão, ou se eles podem me acusar de alguma coisa. Não me leva não, que eu faço barraco, eu faço favela, hein? Não me leva lá não, hein? E é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por Alô, qual é? Aqui nessa câmera? É. Não se deve ensinar que o crente é uma ovelha. O crente não é uma ovelha. O cristão é filho de Deus. Espírito revestido de carne. Carrega na sua genética a natureza divina. É filho. Não se deve ensinar que o templo é santuário. O santuário neste pacto somos nós, templos e morada do Deus Altíssimo. Não se deve ensinar a obrigatoriedade de dar dinheiro. Neste pacto, cada um contribui segundo a sua vontade. Ninguém é obrigado a congregar. Ninguém é obrigado a dar dinheiro, ninguém é obrigado a cantar, a dançar, a pular. O povo da graça de Deus está livre. Esta é a verdade que deve ser ensinada, e que os ensinos de demônio, dos homens maus que estão aqui atrás, perverteram a verdade do Evangelho e engessaram a mente das pessoas, cauterizando-as, ensinando o que não devem por torpe ganância. E quando vem a verdade, eles querem bater, querem brigar, só que comigo não cola.
Comigo eles não vão arrumar nada, que eu estou pautado no Evangelho. Só se eles não creem no Evangelho, porque eu uso logo essa arma. O outro me diz, tudo seu é Bíblia. Se está escrito aqui. Eu não estudei, doutor, mas eu sei ler. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Se ensinar o que deve, os alçapões ficam vazios. As pessoas estão dentro da igreja com medo do diabo, com medo de ir para o inferno e com medo de perder a salvação. Mais nada. Se elas descobrirem que o inferno é a sepultura, que o diabo é um ser, não é um ser, é a própria criatura, se elas descobrirem que os salvos, não quem pensa que é, os salvos estão eternamente salvos, os alçapões ficam vazios, porque fora isso, não tem como prender o povo. E prendem também no medo, na culpa e na ganância. E é exatamente contra isto que esse trabalho aqui pelo YouTube e aqui luta contra. Mostrar a você que você não está aqui por causa da cerca, ela não existe. Você está aqui pelo alimento. Você não está aqui por causa do pão que você comeu físico. Você está aqui por causa do alimento. Isso te faz bem e você quer mais. E Cristo tem mais para dar para vocês. Daimon, na religião é demônio, mas na etimologia da palavra no grego, a palavra daimon quer dizer gênio bom ou gênio mau, espírito bom, espírito mau. E sabe aonde está esse daimon? Está em Marcos capítulo 7, versículo de número 21. Leia comigo, leia comigo, leia comigo. Volta, passa mais um pouquinho antes, Miguel. Passa um pouquinho antes, deixa eu ver. Vai, 19, deixa eu ver aí. 18, temos tempo? Aí. Então lhes disse, Jesus disse aos discípulos, assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entre do homem não pode contaminar? Tudo o que vem de fora não pode contaminar o homem. Versículo de número 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. O argumento aqui era sobre não comer com a mão por lavar, era uma tradição dos anciãos, e que os discípulos de Jesus não andavam debaixo dessa tradição. Então ele disse, vocês não compreendem? Que tudo que vem do lado de fora não contamina o homem. Então ele disse no versículo de número 20, e dizia, o que sai do Exu, da pombagira, o que sai do satangôs, é um novo demônio que eu arrumei, um satangôs. O que sai da onde? Não. O que sai da onde? Do homem. O que sai do homem, isso é o que contamina. Mas sai contaminando. 20, 21. Tem um 21? Porque de dentro do inferno com Satanás e seus demônios. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Prostituição é pombagira ou está dentro do coração dos homens? Olha lá. Sabe o que Paulo disse aos Gálatas? É obra da carne. É um desejo que está aqui dentro. Não tem nada a ver com demônio. E o pastor que precisa que prender você diz, não, porque é uma pombagira do inferno. Olha como é que ela pula, olha como é que ela roda, olha como é que ela ginga, olha como é que ela grita, ganga, laganga. Pastor, ganga, laganga não é pombagira, pastor. Ganga, laganga é coisa da Gretchen.
O outro me disse, não, é porque eu vi o demônio pulando. Mas aqui não tem demônio nenhum pulando. Você já leu aqui? Porque eis que veio um demônio pulando. Ué, mas se o que chamaram de diabo beijou, comeu pão, tomou santa ceia dos crentes? Diz que um demônio, que os crentes chamam de demônio, quando viu ele, correu e adorou. Os da igreja, bota a mão para trás. Quem é você? Eu sou a pombagira. Você é quem? Pombagira cigana da estrada. Mas eu nunca te vi na estrada, só te vejo na igreja. Eu passo com o meu carro nas estradas, não vejo uma pombagira. Eu entro ali pelo sambódromo, saio com o carro, volto, não vejo uma pombagira. Eu entro dentro da igreja. Quem está lá? A pombagira da estrada. É da estrada ou é da igreja? Porque de dentro do coração dos homens, dentro do coração dos homens, está lá dentro. Olha, leia. De dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Prostituição, preste atenção, o que está dentro do coração, meu amado? Os furtos, os homicídios, os adultérios. Não é tranca-rua das almas, está dentro do coração do homem. É o daimon que está aí dentro, está aqui dentro. É só dar lugar. É só fazer uma gracinha. É só dar lugar, mas que o demônio que está aqui dentro, o daimon, já ativa logo. Mas diz logo que vai dar na cara dela, que eu vou quebrar a cara dela, porque é prostituta. Mas é carne, abençoado, e que está dentro do coração dos homens. Olha o versículo 22, já vou terminar, olha lá. A ava, olha quantas coisas dentro, fica quietinha aqui dentro. Ó. É isso aqui, meu amado. É isso aqui. Isso aqui é um daimon, meu abençoado. Isso é minha escuta, abençoado. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Grifa para mim, grifa. Cuidado com esse demônio, hein? Sabe onde ele está? Dentro do coração do homem. É o daimon que está aí dentro e é ativado quando você não governa bem as suas emoções. E na maioria das igrejas, todos esses sentimentos, incluindo inveja, soberba, avareza, malícia, ganância, está dentro do coração dos pastores, ensinando o que não devem por torpe ganância. Esta é uma mensagem que serve de alerta. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Se tiver um ensino baseado na lei, é ensino de demônio. Cuidado, corra, fuja. Você tem que ouvir o ensino da graça de Deus. Amém? Muito obrigado pela atenção.